Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e eu vou ensinar como você pode instalar Proxmox. Na verdade, esse aplicativo Proxmox é muito parecido com aquele vídeo que eu mostrei do VirtualBox. Na verdade, esse aplicativo, esse iOS que nós vamos instalar, é um sistema na qual você pode fazer virtualizações de diferentes máquinas. Nos vídeos anteriores eu mostrei como que você pode fazer virtualizações ou máquinas virtuais utilizando o Oracle Cloud. Também, em outros vídeos, eu mostrei como que você pode usar o VirtualBox, como eu comentei. Agora é a hora de você instalar um iOS numa máquina que serve apenas para virtualizações. Mas não pense que é simplesmente básico para virtualizações, ele tem muitas outras coisas que você pode adicionar, tais como vários nódulos, então você pode combinar poderes de vários computadores para realizar um grande dispositivo ou um grande data center que você quiser. Além do mais, você pode organizar alguma capacidade do seu computador para alguns aplicativos específicos. Então, você pode ter uma virtualização que estaria rodando Windows, outra virtualização que estaria rodando o Linux, outra virtualização que estaria rodando o OpenMediaVal e assim por diante. Assim, desse jeito, você pode criar um sistema mais completo sem ter a necessidade de ter mais que uma máquina. Além do mais, você tem toda a estabilidade, toda a segurança que o Proxmox consegue te oferecer. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos ensinar exatamente nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos dar uma olhada como que eu faço isso. Então, se vocês vêm acompanhando meus vídeos, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entrar no site desse iOS. No site do iOS, no Proxmox, ele tem um pouco de testemunho, o que ele faz, o que é capaz de fazer. Além do mais, ele tem diferentes versões de Proxmox. Nessa opção Proxmox Virtual Environmental, então significa que é uma plataforma na qual você pode gerenciar diferentes máquinas virtuais utilizando o web browser. Além do mais, você tem a opção de fazer o Proxmox Backup Server, na qual seria responsável para fazer os backups. Além do mais, Proxmox Mail Gateway. Lembrando, esse aplicativo é totalmente grátis, porém ele vai oferecer para que você compre uma licença. Essa licença é mais focada para a parte Enterprise. Se por acaso você seja em uma empresa e você quer aplicar isso na tua empresa, talvez seria interessante você olhar para a opção Enterprise porque ele oferece alguns privilégios a mais. Mas no nosso caso, nós estamos instalando em uma máquina em casa e não vai ser utilizado. E não vou precisar ter a necessidade de ligar para a Proxmox e perguntar como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Por isso mesmo, funciona tranquilamente na versão gratuita, que na verdade esse aplicativo é gratuito. Só não vai ter o suporte. Na verdade, vai ter suporte, né? Se a gente vir aqui, você vê que tem muitas soluções da comunidade. Como todo aplicativo open source, muita gente ajuda um ao outro para fazer outros dispositivos, outros aplicativos, outras coisas. Além do mais, você pode assistir alguns vídeos na qual ele oferece a instalação e algumas informações que você pode usar. Tendo isso em mente, então agora nós vamos vir aqui e nós vamos clicar na parte de virtualização. Nós vamos ver mais ou menos o que nós temos. Se por acaso nós optar de escolher essa opção, que vai ser nesse caso que nós vamos fazer, então nós vamos ter um painel parecido com esse aqui, ó, na qual você pode ter diferentes máquinas virtuais e você pode verificar como está o desempenho, o que está acontecendo, como vai ser o storage e assim por diante. Muito parecido com aquela opção de métricas que você teria no Oracle Cloud. Assim você consegue acompanhar e verificar se por acaso vai precisar aumentar a quantidade de CPU da sua máquina ou reduzir, ou aumentar a quantidade de memória RAM ou reduzir. Agora nós vamos fechar aqui e nós vamos ver qual que é a versão que nós vamos ter que instalar. Se a gente vir aqui na parte de download, nós vamos vir aqui, nós vamos fazer essa versão Proxmox VI 7.1. No caso do dia da instalação, eu estou utilizando a versão 7.1. Possivelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo lá no futuro, vai ter uma versão mais à frente, então não se preocupe com isso. Tendo terminado de fazer o download dessa versão, nós podemos pegar o nosso USB, nós vamos precisar para utilizar ele para fazer o flash, e nós podemos conectar ao nosso computador. Não necessariamente que precisa ser um USB grande, pode ser um USB de 8 GB e vai ser o suficiente. Agora nós vamos utilizar o Balena-ET para fazer o flash desse SD. Como que nós vamos fazer? Nós vamos escolher exatamente aquela imagem, o ISO que nós baixamos. Nós vamos decidir qual que seria o nosso local. No meu caso vai ser o meu Kingston Travel 32 GB, não tem necessidade de ser 128 e assim por diante. E nós vamos fazer o flash. Uma vez terminar de fazer o flash, nós podemos conectar na nossa máquina, preferência não a mesma que você está fazendo flash, mas a máquina que você está dedicando para instalar o Proxmox, e nós vamos fazer a instalação.
Porque eu não tenho uma placa de captura de imagem, eu tentei gravar como seria a instalação direta no computador, porém não deu certo. Então desse jeito eu vou usar uma máquina virtual. Lembrando, a máquina virtual vai instalar, mas não vai funcionar do jeito esperado. Então realmente eu sugiro você dedicar uma máquina para você utilizar o Proxmox. Caso contrário, você vai instalar e vai ter várias limitações na parte de network, ou algumas limitações na parte de storage e assim por diante. Tendo isso em mente, eu posso abrir a máquina virtual. Nessa máquina eu dediquei 4 cores e 9.2 GB de memória RAM. Além do mais, eu criei 3 HDs. Eu criei o HD na qual eu vou instalar o meu Proxmox e depois mais 2 HDs. Uma vez iniciar nosso sistema, e se por acaso você configurou o teu computador para iniciar pela BIOS, então você vai se deparar com essa página. É simples, nós vamos dar Enter. E daí agora nós vamos começar a fazer a instalação. Essa instalação vai ser a coisa mais fácil, porém vai ser muito necessário você saber como que ela faz, porque nos próximos vídeos na qual eu vou mostrar como você pode fazer storage, como que você pode criar uma máquina virtual e assim por diante, você vai ter que ter o Proxmox instalado. Caso contrário, você não vai conseguir. E realmente sugiro, lembrando, não instale em uma máquina virtual porque não vai funcionar do jeito esperado. Agora vem aquela questão de termos e condições. Se você quiser, você pode ler. Eu já li, então eu vou falar eu agree. Agora nós vamos selecionar qual dos HDs. Lembrando, se você estiver fazendo uma instalação de uma máquina, você vai ter vários HDs. Eu sugiro você ver certinho o nome ou fabricando HD para você não escrever por cima de um outro HD. Então, no nosso caso, nós vamos escolher esse 32 GB e nós vamos apertar Next. Agora nós vamos decidir qual que é o local onde nós estamos, ou essa máquina. Então, vou colocar Brasil. Opa! Brasil, ele já apareceu. Vamos ver o que eu acho aqui. São Paulo, que seria o mais próximo para mim, e Brasil, português. Então nós vamos apertar Next. Agora nós vamos colocar nossa senha e nosso e-mail. Agora é a hora que você vai configurar o seu IP address e o resto. Nessa hora ele vai criar um IP fixo, então tenha certeza que a tua configuração vai ser fixa. No nosso caso nós vamos colocar aqui, ó. Ele vai gerar um IP address automático, mas eu sugiro você verificar no seu roteador qual você não está utilizando e fazer no teu roteador um IP fixo. Caso contrário, ele pode modificar com o tempo e vai ser meio chato para você. Então agora nós vamos colocar aqui Cyberlab. Então agora nós podemos apertar Next. Aqui ele vai aparecer para você fazer review de todas as informações. Então vai aparecer o sistema, o formato que ele vai gravar, onde que vai ser o HD, nossa localização, nosso e-mail e tudo mais. Se por acaso você concordar com isso, agora nós podemos apertar instalar. Perfeito, acabou de fazer a instalação, então ele vai reiniciar o nosso computador. O IP que nós vamos estar usando é 192.168.1.105.2.8006. Então agora nós vamos esperar ele reiniciar. Uma vez reiniciando, ele já vai aparecer essa tela que está instalado o nosso Proxmox e nós vamos continuar esperando. Você não precisa apertar Enter, você não precisa apertar nada, é só você esperar. Perfeito? Aqui você poderia logar no nosso servidor Cyberlab, porém nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que nós temos, nosso IP address, e nós vamos entrar. Então agora nós vamos abrir aquele IP address que eles indicam, que vai ser o 92.168.1.105.2.8006. Daí agora ele vai aparecer essa tela. Você não está numa conexão privada. Porque nós não configuramos nosso certificado SSL e vai aparecer isso. Se por acaso você quiser utilizar o Proxy Manager para criar esse certificado e acessar através do nosso certificado, porém nesse caso nós não vamos fazer isso ainda, então nós vamos vir aqui em Advanced e nós vamos colocar Proceed Unsaved. Agora abriu essa página. Qual que é o login que nós vamos ter que utilizar? Nós vamos ter que utilizar root e nós vamos colocar aquela mesma senha que você definiu. Então nós vamos colocar, vamos ver se eu me lembro. Se lembra que eu falei que ele vai pedir subscription só mais para a empresa? Então, na verdade, toda vez que você fizer o login, ele vai aparecer essa mensagem. Você pode apertar OK ou ignorar ela. Não vai acontecer nada, porque como eu falei, ele é open source, totalmente gratuito. Porém, ele fala que se por acaso você quiser tiver mais controle, tiver assistência como Enterprise, ele fala para você pagar subscription. Mas no nosso caso, não vamos fazer isso. E agora nós temos nosso server view. O que significa? Data Center seria toda a nossa configuração base. Então aqui você pode ver o nosso summaries, quantos nodos estão conectados. Se por acaso você tiver mais que um node, ele vai aparecer aqui outros nodes. Nós podemos colocar alguns comentários, cluster, nós podemos fazer alguns options, alguns storage, opções de backup, replications.
nós podemos definir usuários, API e assim por diante. Firewall, basicamente nessa seção de Data Center vai ser o topo. Então se você tiver mais que um servidor, utilizando Proxmox, você pode configurar esse mesmo servidor ou esses servidores, poder comunicar entre eles. Então você pode fazer uma configuração na qual vai atingir todos os seus servidores, ou você pode fazer uma configuração para que um servidor consiga um pouco de capacidade do outro, e assim ele vai criar um cluster, ou vai criar um conjunto de servidores. Aqui seria o meu primeiro servidor, que é considerado Cyberlab, como o nome que eu criei. No meu caso, eu teria dois storage, o storage local, que seria meu OS. Lembrando, você não deve instalar, e eu acho que você não vai conseguir instalar a sua máquina virtual diretamente nesse iOS ou nesse HD local, porque ele vai funcionar bem parecido com o TrueNAS. Se você acompanha nos vídeos, primeiro você vai ter que criar um storage e depois que você vai poder criar suas máquinas virtuais. Então, para criar nosso storage, nós vamos vir aqui na parte de ZFS. Lembrando, o Proxmox funciona com ZFS, a mesma coisa que funcionaria com TrueNAS. Então, você tem todas aquelas propriedades e toda a garantia do ZFS. A mesma coisa, você pode fazer replicações, você pode fazer algumas atividades na qual você pode proteger. Bem parecido com o que você poderia fazer no TrueNAS. Porém, o TrueNAS ele vai fazer o backup só naquela máquina, e já o Proxmox ele vai fazer no topo em todas as virtuais machines. Então nós vamos agora criar nosso primeiro storage, que nós vamos precisar utilizar nos próximos vídeos. Então nós vamos clicar aqui em Create ZFS. Uma vez clicado aqui, ele tem a opção de você selecionar os HDs e definir um nome. Então nós vamos colocar como a local ZFS. Então eu vou criar local ZFS. Nós vamos colocar como mirror, por causa que eu quero fazer um espelho entre esses dois HDs. Se por acaso um dos HDs falharem, eu consigo garantir que o outro vai estar funcionando, assim você tem uma certa garantia. Nós podemos deixar o resto das informações, nós vamos definir a ordem. Então, eu vou colocar 1 ou 2, tanto faz se você colocar 2 ou 1, mas eu gosto de colocar uma ordem 1 e 2, por causa que o HDB vai ser 1 e o HDC 2. Nesse caso, local não vai fazer diferença nenhuma, mas se você tiver físico, pelo menos você sabe qual dos HDs que poderia estar dando problema. Agora, nós vamos apertar Create. Uma vez criado, nós já temos o nosso ZFS criado, o nosso storage, na qual nós vamos utilizar nos próximos vídeos. Perfeito, então agora nós temos conectado o nosso primeiro HD local. Se por acaso você tentou criar e não apareceu nada, então significa que o teu HD não estava totalmente limpo. Então sugiro você tirar dessa máquina, fazer a formatação geral, tirar todo o formato e todas as possíveis informações lá, e daí colocar de volta na máquina que ele deve aparecer. Como eu falei, essa instalação vai ser bem básica, mas vai ser necessária. Nós instalamos o sistema operacional e nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar como que você pode fazer as suas máquinas virtuais, como configurar diferentes dispositivos, diferentes informações do seu Proxmox. Desse jeito você pode ter um sistema mais completo. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like e te vejo na próxima. Tchau!